Sabe aquela história de troféu de guerra? Imagina só, um exército captura o maior símbolo do seu inimigo, a prova máxima da sua vitória. E aí, esse troféu começa a revidar. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Uma história bizarra sobre um prêmio de guerra que se recusa a ser controlado e, pior, se volta de forma violenta contra quem o capturou. E isso tudo, levanta uma questão que é, assim, central para essa história toda. O que acontece quando um povo vitorioso acha que pode simplesmente capturar e dominar o Deus de outra nação? Então, para entender essa confusão, a gente tem que começar pelo começo, né? E o começo é o auge da glória. Os filisteus tinham acabado de ter uma vitória gigantesca sobre os israelitas. E eles pegam o que seria tipo o prêmio máximo. Eles pegam a Arca de Deus, que era o objeto mais sagrado de todos para os seus inimigos, e a levam lá de Ebenezer para Asdod, uma das suas cidades mais importantes. Olha, para eles, aquilo ali não era só um objeto de madeira e ouro. Não, não. Era a prova final, a confirmação de que eles eram superiores, tanto no campo de batalha quanto espiritualmente. E aí é que eles dão um passo, digamos, ousado demais. Um ato de pura arrogância, na verdade. Eles pegam essa arca capturada, a levam para o templo do deus deles, Dagon, e a colocam ali, do ladinho da estátua. A mensagem não podia ser mais clara, né? O deus dos israelitas agora era um capacho, um servo do poderoso Dagon. Só que a festa durou pouco. Bem pouco, porque logo na manhã seguinte, os filisteus tiveram o primeiro sinal, um sinal bem esquisito, de que aquele troféu não era só um objeto inofensivo. Ele tinha poder. Imagina a cena. Na primeira manhã, chegam no templo e encontram a estátua de Dagon caída, de cara no chão, bem na frente da arca. Como se estivesse se curvando, sabe? Estranho. Eles devem ter pensado, sei lá, um acidente, e botaram a estátua de pé de novo. Mas, na segunda manhã, a coisa ficou feia de verdade. A coisa escalou de um jeito bizarro. No primeiro dia, a estátua só caiu. Ok, mas no segundo, a cena era de violência pura. A estátua não estava só caída, ela estava mutilada. A cabeça e as mãos arrancadas. Uma coisa deliberada, quase como um ritual de humilhação. E a descrição na fonte original é direta, é brutal. Diz assim: somente o tronco ficou a Dagon. Pensa no choque. O Deus que eles adoravam foi completamente desmembrado na frente do poder daquele outro Deus que eles achavam que tinham capturado. Bom, e o poder que estava dentro da arca não parou por aí. Depois de destruir o ídolo, ele se voltou contra o povo de Asdodes. Aquele troféu de guerra começou literalmente a lutar de volta. A festa da vitória virou um pesadelo rapidinho. Uma praga misteriosa, devastadora, começou a se espalhar pela cidade, pelos arredores. O texto é bem claro quando diz que a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod. Mas que praga era essa, afinal? A fonte a descreve como hemorroidas ou tumores, uma doença super dolorosa e humilhante. Aonde a arca ia, esse tormento físico ia junto. E é nesse ponto que a ficha cai para os filisteus. A arrogância toda vira puro pavor. Eles finalmente admitem que não dá para lutar contra essa força que veio com a arca e que atingiu não só eles, mas o próprio Deus deles. Daí pra frente, a história vira um desespero total. Os filisteus não querem mais saber do troféu, eles só querem se livrar daquilo. A arca se torna uma espécie de batata quente divina que ninguém quer segurar. E aí começa a peregrinação do pânico. Primeiro, mandam a arca de Asdod para Gate. Não adianta, a praga vai junto, causando o que o texto chama de muito grande vexame. De Gate, ela vai para Ekron, e é lá que o pânico vira terror absoluto, pânico mortal. E esse é o grito desesperado do pessoal de Ekron assim que eles veem a arca chegando na cidade. Não tem mais festa, não tem comemoração, a fama da arca já tinha se espalhado. Eles sabiam que a chegada daquele objeto significava morte e muito sofrimento. A coisa toda chegou num ponto insustentável. Aquele objeto que eles capturaram para provar o poder deles estava agora levando a nação inteira ao colapso. A crise ficou tão, mas tão séria que os 5 príncipes filisteus, os líderes máximos, tiveram que se reunir.
Pensa bem, os caras mais poderosos do país se juntando não para planejar uma nova guerra, mas para tentar descobrir como sobreviver ao próprio troféu que eles conquistaram. A situação em Ekron era de caos total. A fonte original usa umas palavras bem fortes para descrever aquilo. Mortal vexame por toda a cidade. Quem não morria era atacado pelos tumores. E o clamor da cidade subia até o céu. Dá para imaginar o som do desespero, né? E chegamos ao fim, a súplica final. Os líderes filisteus, aqueles grandes vitoriosos, agora eles estão implorando para devolver a arca. A declaração deles é uma rendição total. Não a um exército inimigo, mas ao poder daquele objeto que eles acharam que tinham dominado. Essa história toda mostra uma coisa muito clara, né? Uma vitória militar não significa nada quando se trata de poder espiritual, de poder divino. O que nos deixa com uma última pergunta, que é bem provocadora. Com o Deus deles quebrado, o povo dizimado pela praga e os líderes em pânico total, quem, no fim das contas, realmente venceu essa guerra?